Olá, caros alunos! Continuando sobre a aula de aspectos linguísticos, nós vamos falar agora dos aspectos não manuais. Com relação aos aspectos não manuais, nós temos duas questões a abordar. Uma seria a expressão facial e a outra seria o movimento do corpo. Esses dois aspectos são fundamentais nas Libras. Na aula anterior, a gente viu apenas os aspectos manuais, movimento, configuração de mão, direcionamento de palma de mão. Aqui a gente vai falar de um elemento que é muito importante, que é o elemento que dá como se fosse a entonação quando a gente fala. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou pegar uma mesma frase e vou falar ela em diferentes entonações. Observem que meu corpo muda, observem que a minha expressão facial muda. Digamos que eu chegasse na sala de aula e dissesse: hoje vai ter prova. Preste atenção que tem uma entonação, tem um gesto na mão e tem um rosto também que fala. Eu também poderia chegar na sala e dizer: hoje vai ter aula. É uma entonação completamente diferente, um pouco mais suave, já de quem está com dúvida, e a expressão do rosto também reflete isso. Eu posso também dizer assim: hoje vai ter prova. Já é uma entonação mais assim, até parece um pouco ameaçador, né? Como quem está dizendo: me aguardem, alguma coisa desse tipo. Enfim, né? Como eu também posso chegar a dizer: hoje vai ter prova. Já falando num tom mais feliz ou até irônico, quem sabe. Tudo isso vai depender, obviamente, do contexto. E é sobre isso que nós estamos falando hoje. É fundamental a expressão e o corpo na letra. Então, se eu for fazer o sinal de triste, por exemplo, que é esse sinal, eu tenho que fazer uma expressão de triste. Se eu for fazer o sinal de sofrer, tem que ter uma expressão de sofrer. Se eu vou falar o sinal, por exemplo, que eu estou com fome, tem que ter a certa expressão de quem está com fome. Mas se eu for falar o sinal que eu vou para uma festa, tem uma felicidade, ou que eu estou feliz, tá? Ou que eu vou comer muito. Então, tudo isso vai depender da minha expressão para que eu passe essa informação. Recentemente, a gente teve algumas discussões, né, nas redes sociais sobre os intérpretes, né? Fotografaram as expressões faciais dos intérpretes e brincaram um pouquinho com essas expressões faciais. E os surdos caíram em defesa, porque isso é fundamental na Libras. Fazer o sinal sem a expressão facial é como se eu não estivesse falando em Libras. Um outro aspecto é o movimento do corpo. Observem que quando eu fiz triste, eu tenho uma certa caída da minha cabeça. Observem que quando eu falei cansado, o corpo cai também. Quando eu falei sofrer, existe uma certa inclinação. Um outro aspecto é que esse corpo também pode dar a noção de sinais contrários, ou se eu quero perguntar se é uma coisa ou se é outra. Por exemplo, digamos que estou conhecendo a filha de uma amiga e eu quero saber se ela nasceu, se ela é menina ou menino, por exemplo, né? A gente pode ter o sinal de menina e de menino, tá? Um outro exemplo disso poderia ser assim: eu quero saber, por exemplo, se uma coisa é feia ou bonita. Então eu posso perguntar: feio ou é bonito? Então veja que o meu corpo ele faz um movimento como se eu desse uma opção aqui ou outra opção ali. Então a gente usa também esse movimento do corpo. Um outro aspecto seria também na hora em que eu estou fazendo uma pergunta. Veja que meu corpo vai para frente, mas quando alguém me pergunta, esse corpo volta para trás. Com relação ao sinal de resposta, se eu estou respondendo, existe um direcionamento do meu corpo para frente. Se alguém está me respondendo, é como se eu voltasse, recuasse, eu estou recebendo essa resposta. Então, esse movimento do corpo, esse balanceio do corpo, ele é fundamental para dar o que nós chamamos de elementos suprassegmentares da fala, que é a entonação, a pausa, a melodia. Toda a riqueza da linguagem está também na entonação.
Através da entonação, eu consigo passar muitas informações. Não é à toa que muitas vezes a gente se questiona assim, será que eu devo escrever um texto? Às vezes a gente é mal interpretado no momento em que escreve o texto, porque na escrita do texto, quem está lendo pode fazer a interpretação que quiser, dar a entonação que quiser. Quando falamos pessoalmente, fica mais fácil perceber se essa entonação estava chateada, eu estava ironizando ou eu estava meramente comunicando algo sem nenhuma intenção maior. Esse movimento do corpo e essa expressão facial é a grande riqueza da Libras, associada a todos os aspectos manuais que vimos na aula anterior. Obrigada e até a próxima!